A lei das estatais, ela foi feita por um motivo: garantir que as empresas públicas não estariam a serviço do troca-troca que o Centrão impõe ao jogo político brasileiro. Na segunda-feira, tanto a Luiza Mercadante quanto o Rui Costa garantiram que o PT não ia mexer nisso. Aí, na terça, o Congresso mexeu de repente. É para que Mercadante possa assumir a presidência do BNDES. É para acreditar na palavra deles ou não é? No Brasil, as estatais sempre ficaram à mercê demais desse jogo político. Quantas inúmeras vezes, desde o tempo dos militares no poder, foram mal geridas porque o objetivo de quem estava no seu comando não era cuidar bem de uma empresa, era trazer algum tipo de ganho político para o seu grupo. A lei servia para proteger as empresas públicas. Agora, porque Lula queria um dirigente do seu partido circunstancialmente ali no comando, simplesmente matou a lei. Matou a lei de um jeito que vai beneficiar principalmente políticos fisiológicos ali na frente. Por que eu estou falando disso aqui? O ponto de partida hoje vai ser um pouco diferente, porque pela leitura dos comentários acho que a gente não está se entendendo. Habitualmente faço por aqui uma análise e no vídeo que é publicado no YouTube, ao fim respondo um comentário de quem assiste. Ao invés disso, hoje eu vou ler alguns comentários e tentar respondê-los, sem a parte da análise. Mas tem um objetivo aqui. A gente se acostumou a fazer uma conversa sobre política que está muito torta, e isso é um problema. É uma coisa que vai numa linha mais ou menos assim. Se você discorda de mim é porque é burro, desqualificado, desinformado ou mau caráter. Tem vários motivos para estarmos conversando desse jeito. A própria lógica das redes sociais insufla esse tipo de comportamento. Só que está errado. Por diversos motivos que incluem o ambiente em que somos criados, as experiências de vida que temos, as pessoas que encontramos ao longo do nosso caminho e até mesmo hoje sabemos a composição dos nossos genes, nós vamos compreender o mundo de formas diferentes. Ao compreender o mundo de formas diferentes, vamos ter opiniões distintas sobre como que um país deve ser governado ou não. E essas opiniões, elas não são estanques. Quando a gente vai no detalhe de cada detalhe, quando costuramos argumentos, trocamos percepções, pessoas mudam de ideia. Pessoas mudam muito de ideia ao longo da vida. Nas pequenas coisas, elas mudam de ideia a toda hora. Mas mesmo nas grandes muda-se. Eu não era liberal até por volta dos meus 30 anos, até o momento que, de pequeno desconforto em pequeno desconforto, eu fui percebendo que minha noção de como que as peças do mundo se encaixam e quais os valores mais importantes por defender foram mudando. De repente eu tinha outra identidade política. Eu não era mais de esquerda, não pelo menos no sentido que a gente costuma aplicar na América Latina o termo. Por que eu estou falando disso? Por um motivo muito simples. Não tem gente democrata o suficiente no Brasil de hoje. Não tem gente suficiente para garantir que o risco de um rompimento institucional tenha se tornado impossível. O que é gente democrata? É gente que considera a democracia um critério basilar na hora de votar. O país está também muito mais conservador. O governo Lula precisa dar certo e as circunstâncias da economia mundial nos próximos 2 anos estão muito ruins. Lula, em 2002, pegou a melhor onda internacional do último meio século. Agora ele está pegando uma onda muito ruim. O governo precisa dar certo porque, ao final dele, uma quantidade maior de brasileiros precisa achar que a democracia vale a pena. E como somos menos do que gostaríamos, isso quer dizer que nós precisamos nos entender. É por isso que o governo Lula precisa ser um governo de frente ampla, porque ele precisa agradar a gostos muito variados mesmo. E isso começa aqui entre nós, na compreensão de que discordar é normal e que a discordância não é o fim da conversa, é o início. É partir do princípio que perante alguém de quem discordamos, a primeira coisa a fazer é compreender como ela pensa, por que ela pensa diferente. E a partir daí, fazer uma busca ativa pelos pontos comuns possíveis. O nome disso é política. E essa é a nossa missão aqui no meio. Conversar sobre política, estimular conversas, tornar natural discordar, estimular o encontro dos pontos em comum, tirar a agressividade das redes para que conversas sejam viáveis.
E para isso nós dependemos das suas assinaturas, R$10 por mês, que nos levam muito longe, que tem nos levado muito longe. Aliás, já pensou em dar uma assinatura do Meio de presente para o Natal? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Vamos começar falando da relação dos Estados Unidos com o Brasil e o mundo. Primeiro com dois comentários seguidos. Esse aqui é da Otília Pimenta Azevedo. Ela fala do último vídeo. Nesse ponto de partida discordo, pois a Operação Lava Jato deixou clara a interferência dos Estados Unidos no nosso país, pois quebraram várias empreiteiras que estavam ganhando dinheiro mundo afora e talvez isso estivesse competindo com empresas estadunidenses. Não acho que existe um complô, mas qualquer área em que eles possam lucrar, eles irão sim interferir. E nesse caso, acho que além das empreiteiras havia um interesse no nosso pré-sal. E agora do Marcos Trajano, que não fala a mesma coisa, mas fala coisas parecidas. Visão extremamente poliana de que potências não sabotam outros países. Acaso não está comprovado que os Estados Unidos espionaram a Petrobras? Acaso não estamos vendo a olhos nus os Estados Unidos tentando sabotar o crescimento da China para que essa não se torne mais poderosa que eles? Vamos lá. Deixa eu começar por uma coisa aqui que é visão muito poliana. É aquela maneira de você começar uma conversa acabando com a conversa, né? Uma coisa que um liberal poderia dizer. Visão muito poliana dos desenvolvimentistas é essa ideia de que um pequeno comitê de sábios no governo vai tomar decisões mais inteligentes e melhores para o desenvolvimento da indústria do que o conjunto da sociedade agindo cada um por si. Porque essa é a ideia do preceito liberal, né? Se você tem uma sociedade extremamente bem educada e se você deixa essa sociedade livre para construir negócios, a gente fatalmente vai começar a ver negócios muito interessantes que nem podíamos imaginar surgindo. É muito melhor do que um comitê de 15 pessoas que não tem contato com o resto do Brasil, que são principalmente acadêmicos, com pouca experiência ali na indústria, de fato, tipo, erguendo negócios, tudo mais, pode. Enfim, eu não estou querendo aqui entrar no debate sobre quem está certo ou quem está errado. São visões radicalmente diferentes. E o ponto fundamental a partir do qual que faz essas visões serem diferentes é que partem de visões distintas a respeito de como que o mundo funciona. Tá certo? Não é que um seja poliana, ingênuo, e o outro seja sábio. Ambos podem dizer que o outro é poliana e que o um, a si mesmo, é sábio, esperto, inteligente, sagaz, ele que realmente entende o mundo. São visões diferentes. Então, vamos tentar fazer esse tipo de conversa sem dizer, estúpido, imbecil, poliano, ingênuo, bobo. Não é assim que funciona. Mas, vamos lá. Eu já ouvi esses mesmos argumentos de vocês diversas vezes. Deixa eu tentar, porque essa aqui é a ideia. Como é que um liberal pensa sobre isso? Como é que nós enxergamos esse tipo de situação? Eu não acho, claro, né, liberais e liberais e liberais. Eu estou falando da minha opinião, da maneira como eu leio, que parte de preceitos liberais, parte de uma visão de mundo liberal, sim, mas não quer dizer que todos os liberais vão concordar comigo. Mas, em essência, eu não estou dizendo que os países não competem. É claro que os países competem. Quando eu digo que um país depende fundamentalmente de si mesmo para crescer, que outros países não vão conseguir derrubá-lo, eu não estou dizendo que outros países não vão tentar competir. Pelo contrário, eu parto do princípio que outros países vão tentar competir de muitas formas distintas. E que é justamente essa competição
que é algo que faz com que países consigam se erguer. Eu parto do princípio, como liberais partem do princípio, de que a competição é um incentivo melhor para o crescimento, para o desenvolvimento, do que a proteção. Que, na verdade, quando você protege a sua indústria, você acaba produzindo produtos medíocres. Enquanto que quando você parte para disputar mercado no mundo com a Coreia do Sul, com a China, com os Estados Unidos, você produz coisas de melhor qualidade e, portanto, angaria um mercado externo muito maior para o seu. Por que eu estou falando dessa visão geral, dessa lógica geral? Por um motivo muito simples, os Estados Unidos concorrem com o Brasil. Eu não parto do princípio de que um país não vai espionar o outro. Países vão se espionar uns aos outros. Todo país que tem competência para espionar, espiona. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. O Brasil é um país muito incompetente em muitas coisas. Uma delas é a espionagem, né? Olha essa palhaçada que é a BIM, que é um troço absolutamente ridículo, né? General Augusto Heleno, essa gente incompetente do Exército Brasileiro, dos serviços de inteligência brasileiros e tudo mais. Os Estados Unidos são extremamente competentes em espionagem. Israel é competente em espionagem, a China é competente em espionagem, o Reino Unido é competente em espionagem. Quem é competente em espionagem vai espionar. E vai espionar não só em temas relacionados à guerra, à segurança nacional, como vai espionar também em questões industriais. A Petrobras é uma empresa que desenvolve muitas tecnologias, tudo mais. Então, o Brasil será espionado e depende do Brasil, evidentemente, questionar quando ele descobre ter sido espionado através dos caminhos diplomáticos, mas também saber se defender, ou seja, desenvolver competências relacionadas à espionagem e contra-espionagem. Agora, eu acho que existe uma incompreensão a respeito de qual foi a participação dos Estados Unidos na coisa da Lava Jato. Tá? As pessoas acham, os Estados... Existe um grupo de pessoas na esquerda que vê, os Estados Unidos tiveram participação na Lava Jato porque queriam desmontar os potenciais competitivos do Brasil. Não acho que tenha sido isso que aconteceu. O que acontece é o seguinte, a partir do 11 de setembro, os americanos tomam um susto e descobrem que o processo de lavagem de dinheiro no mundo para o qual eles olhavam assim, tipo, fingindo que não estavam vendo, até porque muitos ricos americanos lavam dinheiro no mundo e tudo mais, então você tinha aquela festa de conta numerada anônima na Suíça, você tinha os diversos paraísos fiscais, tudo mais. O problema é que lavagem de dinheiro, que era algo usado e sempre foi usado por políticos corruptos do terceiro mundo, que sempre foi usado por traficantes internacionais, seja de armas, seja de drogas, eles de repente se tocaram que, caramba, é usado também por terroristas. Porque o 11 de setembro foi financiado através desses mecanismos de lavagem de dinheiro. Gente anônima, gente difícil de encontrar, depositava dinheiro em bancos, em contas secretas na Suíça, e os terroristas nos Estados Unidos sacavam aquele dinheiro e assim conseguiram financiar o pior ataque ao território americano por uma estrutura estrangeira desde Pearl Harbor. Né? Naquele momento, os caras tomaram susto. Opa, peraí, a gente precisa começar a combater isso. Interesse americano. Então, não só começaram a pressionar diversos países e paraísos fiscais e tudo mais, e essa pressão existe concretamente. A Suíça hoje tem regras radicalmente diferentes do que era 20 anos atrás. Né? Não só eles começaram a fazer esse tipo de pressão, como eles começaram mesmo a montar workshops, montar estruturas e qualquer serviço de segurança, de investigação, de promotoria de qualquer país do mundo que hoje deu uma ligada para o FBI falando me ensina aqui como que eu faço o combate à lavagem de dinheiro, cara, 5 agentes do FBI imediatamente pegam um avião, vão lá, tipo, vou te ajudar, me ajuda, o que você quer, tudo mais, porque eles consideram, por conta do 11 de setembro, eles consideram que é de interesse nacional americano
fazer todo o combate possível de lavagem de dinheiro. No caso do Paraná, onde existe a tríplice fronteira, né, Brasil, Paraguai, Argentina, havia muita suspeita, e com razão, de focos, inclusive, de terrorismo islâmico. Então, por conta disso, houve, sim, workshops e cursos e uma relação de ajuda da turma da Lava Jato com o FBI. Isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu em tudo quanto é lugar do mundo que teve experiência com algum tipo de combate à corrupção, fosse bom, fosse ruim, nos últimos 15, 10 anos. Isso sempre aconteceu. Não é porque os Estados Unidos, neste caso em particular, queriam, vamos destruir as empreiteiras brasileiras. Não, eles têm interesse em combate à lavagem de dinheiro, porque eles chegaram à conclusão de que se você não faz esse tipo de combate, termina com prédios gigantes de Nova York sendo abatidos. E eu acho que essa paranoia, eles queriam o nosso pré-sal, tudo mais. Gente, o petróleo está acabando, entendeu? E olha, 10 anos atrás, todo mundo já sabia que ia ter de ter uma política, uma virada de política econômica brutal, que é o que está acontecendo agora na direção de energia limpa. Entendeu? A exploração do pré-sal, ela interessava, seja por empresas brasileiras, seja por empresas estrangeiras, 10 anos atrás. O momento de acelerar a exploração do pré-sal era 10 anos atrás. Digamos que os americanos queriam, não, queremos nós, as empresas americanas, explorarmos o pré-sal. O momento de fazer isso era 10 anos atrás. Agora é um negócio cada vez mais desinteressante. É um negócio cada vez mais desinteressante por um motivo único. Para você começar a fazer prospecção, você demora uns 5 anos até fazer first oil, né? Descobrir que naquela região, naquele lugarzinho ali tem petróleo. E aí você entender que, opa, isso aqui pode ser um campo grande e tal. Aí, isso daqui a 5 anos, né? Então, para você construir a plataforma, tudo mais uns 5 anos. Demora 10 anos. Entendeu? Quando essa plataforma começar a estar dando dinheiro em 2032, o uso de petróleo vai ser um troço tão feio que tem a turma que se vira, evidentemente, fala, e isso é muito comum em nacionalistas, não, imagina, petróleo, todo mundo vai continuar usando, tal. O Brasil tem que virar uma potência verde, o Brasil tem que virar um exemplo para o mundo. Então, essa coisa dessa paranoia do pré-sal, se você parte do princípio que interessava aos Estados Unidos explorar o petróleo brasileiro, é um princípio razoável, é uma ideia que dá para sustentar, interessava 10 anos atrás. Hoje, entendeu? Ter feito alguma coisa que atrapalhar essa exploração não faz sentido, porque precisava ter sido feito 10 anos atrás, entende? Boicotar a exploração de petróleo, imagina, os americanos querem outras fontes de compra de petróleo. É cada vez um problema maior para eles, a dependência da Europa para os russos, a dependência no Oriente Médio. Isso é um problema para eles. Quanto mais fontes, melhor para eles. Não estão tentando negociar com o Hugo Chávez, com o Nicolás Maduro. Percebe? Então, a lógica fizemos para boicotar o pré-sal é uma lógica que eu não compro. Porque não faz sentido. Interessava aos americanos que houvesse pré-sal no Brasil, talvez interessasse a eles próprios, empresas deles explorarem. Essa é uma outra discussão, mas boicotar não fazia sentido para eles geopolítico. O que fazia sentido para eles geopoliticamente, e ainda faz hoje, é ajudar qualquer um que esteja fazendo investigação relacionada à lavagem de dinheiro. E eles continuam fazendo isso, mas não é para derrubar um governo, é para investigar a lavagem de dinheiro, é para sair botando tampão, né, em buraco e tudo mais. Enfim,
É assim que um liberal explicaria, responderia a essas críticas que a esquerda faz habitualmente. Tudo bem. O DFKL, então, quis conversar sobre a política americana, especificamente para o Oriente Médio. Tive de ouvir 3 vezes essa resposta esdrúxula sobre por que os Estados Unidos invadem outros países para ter certeza que o Pedro realmente não disse a palavra petróleo nenhuma vez, ao se referir à lógica da política externa americana em relação à Venezuela e ao Iraque. Essa foi a tentativa mais lamentável que eu já ouvi de negar a influência geopolítica dos Estados Unidos na ascensão do Brasil ou qualquer outra nação como potência econômica regional. Beirou o terraplanismo. Para que isso? Para mostrar que é liberal descolado, que pensa diferente da esquerda empoeirada, que não renovou o discurso anti-imperialista? Precisava partir para o negacionismo e revisionismo histórico. Caramba, cara. Tá bom, vamos lá. Meu objetivo naquele vídeo era tentar mostrar que os Estados Unidos não são um monolito. Não são uma estrutura de um país que entra presidente, sai presidente, o partido domina o Congresso, outro partido domina o Congresso, o país é sempre igual, sempre age da mesma forma, não faz nenhuma diferença. Porque faz muita diferença. Então, a ideia era essa. Agora, isso não quer dizer que o país não tenha objetivos geopolíticos estratégicos ligados à economia. Entende? Então, do que eu estou falando aqui? Por que os americanos são preocupadíssimos com o Oriente Médio? Por causa de petróleo. Por que os americanos não são preocupadíssimos com o continente africano? Porque não tem nada lá que seja relevante economicamente ou politicamente para eles. Então você não vai ver os americanos preocupadíssimos com a política local da África. E você vai ver americanos preocupadíssimos com a política local do Oriente Médio. É por causa do petróleo, claro que é. Entendeu? Se houvesse um Saddam Hussein da África subsaariana, dificilmente teria havido uma invasão de um país da África subsaariana. Até porque, pelo amor de Deus, né? A quantidade de ditadores muito piores do que o Saddam na África subsaariana nos últimos 50 anos é um troço imenso. A quantidade de guerras civis na África subsaariana é um troço imenso e você raramente vê uma intervenção americana lá. Só que no Oriente Médio tem petróleo, o mundo foi movido a petróleo durante todo o século XX e petróleo ainda é importantíssimo nesse momento que a gente vive do século XXI. Então, veja, eu não estou em momento algum negando que o petróleo é chave. O petróleo é chave. Agora, a partir do momento em que o petróleo é chave, aí grupos políticos diferentes vão olhar para o Oriente Médio, se debruçar sobre a questão do Oriente Médio e tentar compreender como que é a melhor forma para os americanos agirem para defender este seu interesse. Tá certo? Você vê, economicamente, o Vietnã tem alguma relevância para os Estados Unidos? Ou tinha nos anos 50 e 60? Não, não tinha. Mas, na Guerra Fria, existia uma ideologia dominante dentro dos Estados Unidos que partia de uma premissa, que era a premissa do dominó. Se um país, numa determinada região, cai e se torna comunista, visão americana, tá? Então, aquilo provoca um jogo de dominós. Os países vizinhos começam a cair. Por que os americanos invadiram, quando os franceses estavam começando a sair e havia uma revolução comunista em curso no Vietnã, por que os americanos decidiram que era importante para os Estados Unidos invadir o Vietnã? Porque aquela ideologia dominante sugeria que se o Vietnã caísse, toda aquela região poderia ser sugada por revoluções comunistas. E o objetivo
geopolítico principal americano ali era manter a Guerra Fria fria. Querendo dizer, evitar um grande conflito com a União Soviética. Fazendo como? Fazendo conflitos menores ao redor. É a mesma lógica da União Soviética tendo invadido o Afeganistão, tá? No fim das contas, é esse jogo de dominós. Quando a gente chega no período pós-Guerra Fria, a partir da década de 1990, você tem a disputa entre essas duas ideologias principais. O liberalismo, representado pelo Bill Clinton, a principal pensadora dessa doutrina liberal foi uma secretária de Estado chamada Madeleine Albright, que foi uma das figuras dominantes da política externa americana durante a década de 1990. E você tinha oposição essa lógica neoconservadora, que foi muito marcante no governo George W. Bush. Aí você tem figuras como Paul Wolfowitz, né? Você tem diversos intelectuais, digamos assim, do neoconservadorismo. E a maior diferença entre Albright e entre os liberais e os neoconservadores é essa crença que os neoconservadores tinham de que um país consegue... Eles tinham crenças em comuns e crenças que os punham em oposição. A crença em comum era a ideia de que comercialmente, geopoliticamente, para os Estados Unidos é melhor que existam mais democracias. Porque aí a relação comercial é mais fluida. Quanto mais países tendem à democracia e quanto mais mercados são democracias liberais, né? E quanto mais mercados são abertos, melhor para os Estados Unidos, principalmente quando a gente está falando de mercados que têm produtos que interessam estrategicamente aos americanos, como petróleo. Então, a ideia ali era, num determinado momento, se durante todos os anos 60, 70, mesmo 80, eles acharam que era mais negócio ditaduras islâmicas no Oriente Médio, ditaduras islâmicas que tivessem proximidade com os Estados Unidos, a partir dos anos 90 eles começam a ver, não. O melhor negócio para a gente não é mais ter essas ditaduras. O melhor negócio para a gente é que esses países, de alguma forma, comecem a se democratizar e, em vez de cartelizar, como fazem com a OPEC, com a OPEP, em português, eles começarem a se abrir economicamente para comercializar dentro do preço do mercado internacional, em vez de ditar o preço. Só que eles não podiam confrontar direto a Arábia Saudita. Em grande parte, os liberais representados pelo governo Clinton meio que, bem, não tem o que fazer, a gente tem que esperar alguma coisa acontecer no Oriente Médio. Até lá, temos que esperar. Quando acontece o ataque de 11 de setembro, o ataque de 11 de setembro muda muito a cabeça de muita gente nos Estados Unidos, tá? Tipo, opa, a gente está entendendo algumas coisas muito erradas no mundo. E quando eles percebem que o processo de radicalização islâmica nasce dentro da Arábia Saudita, com dinheiro saudita feito com petróleo, que vende para os Estados Unidos, para a fundação de madraças e mesquitas por norte da África, Oriente Médio, Ásia Central, que tem essa política anti-americana muito forte e tudo mais, quando eles percebem, opa, a gente precisa combater esse negócio. E os neoconservadores olham pro Iraque naquele momento e falam, olha, isso aqui é um país muito rico em petróleo, isso aqui é um país muito instável, e se a gente ataca o Iraque, que tem uma ditadura laica, a gente não necessariamente está comprando uma briga direta com a Arábia Saudita, que é o principal fornecedor. Eles não queriam comprar essa briga direta, mas queriam derrubar, né? E nesse jogo eles consideram, não, vamos então fazer uma guerra contra o Iraque, a gente inventa uma desculpa, porque é óbvio que aquilo foi uma desculpa inventada, e a gente consegue democratizar o Iraque. E a partir do momento que tiver não precisava ser uma democracia liberal europeia, uma Suécia, não, bastava ser uma democracia latino-americana meio confusa e tal, mas que já é melhor, entende? A partir daí, a partir do exemplo do Iraque, a gente consegue ir espalhando essa ideia de democracia pela região
e acabamos derrubando a Arábia Saudita. Veja, os sauditas percebem aquela invasão do Iraque, que, imagina, os neoconservadores estão errados. Você não consegue implantar uma democracia, uma nação estrangeira, chegar num país desestruturado e dizer agora vocês vão ser democratas. Isso não consegue, isso não existe. Não existe caso de sucesso no mundo. Democracias, quando nascem, nascem por um desejo daquela sociedade de se tornar uma democracia. Nunca o contrário. Mas, enfim, os sauditas percebem aquilo como um ataque indireto a eles. Tanto que o MBS, que é o atual, ele não é rei, mas é quem manda na Arábia Saudita, é um cara profundamente anti-americano. E existe uma guerra fria ali entre Estados Unidos e Arábia Saudita, que é uma coisa inimaginável 15, 20 anos atrás. E esse troço nasce dos movimentos americanos no Iraque e tudo mais. Então, veja, eu nunca, em momento algum, quis sugerir que não tinha nada a ver com petróleo. Claro que tem a ver com petróleo. É só que, dependendo de quem está no governo nos Estados Unidos, as visões são muito distintas. E olha, Donald Trump era um ultranacionalista, tá? É um ultranacionalista. Ele não é nem liberal, nem neoconservador. Ele acha que os Estados Unidos não tem que se meter em países mundo afora. E muitos americanos concordam com ele. E acham que, pelo contrário, que o país tem que se fechar, tal. Quer dizer, ideologias distintas. Os Estados Unidos, no fim das contas, é só isso que eu estou dizendo. Os Estados Unidos, e eu estou falando deles, eu poderia estar falando de qualquer país. Eu poderia estar falando aqui do Brasil e vocês não achariam espantoso eu falar isso aqui no Brasil. Dependendo de quem está no governo, a lógica de como aquele governo pensa é diferente. Os Estados Unidos não são um monolito que age de uma maneira só. Eles, dependendo de quem está no governo, pensam o mundo e atuam sobre o mundo de formas distintas. Então, vamos voltar aqui ao Brasil, do Ricardo Viana. Vai começar o mimimi. Quando foi formada a Frente Ampla, não ficou condicionado que os partidos que apoiariam Lula teriam que ter cargos no governo. O pior é que jornalistas que se dizem bem informados afirmam que o PT quer controlar tudo na mão de ferro. Isso será tolice ou desonestidade? Pô, Ricardo. Cara, vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente eleito do Brasil. Ele monta o ministério que ele quiser. Ele não tem compromisso com ninguém. Ele faz o que ele quiser. Ele tem a caneta na mão, ou ele terá a caneta na mão a partir de 1º de janeiro. Então, não é que não tenha sido dito que os partidos todos teriam espaço. Não, ninguém precisa ter espaço. Só terá espaço quem Lula quiser que tenha espaço. A questão é, a partir disso, a partir de reconhecermos a autoridade que Lula tem, porque ela é dada pela Constituição e irrevogável, com exceção, evidentemente, do caso em que 3/5 do Congresso Nacional decidam promover um impeachment. Isso não acontecendo, e eu não acho que isso vai acontecer, Lula tem essa autoridade. Partindo-se deste princípio, a questão é a seguinte: que tipo de governo ele vai fazer? Ele vai fazer um governo que abarque uma quantidade maior de grupos da sociedade? Ou ele vai fazer um governo que represente um grupo menor dentro da sociedade? Essa decisão faz diferença para que tipo de governo que o Lula vai fazer. E o que eu estou tentando argumentar aqui é o seguinte: olha, eu não acho que nenhum candidato à presidência da República teria tido o sucesso que Lula teve contra Jair Bolsonaro. Eu acho que outros candidatos teriam perdido essa eleição. Eu acho que só Lula tem base popular eleitoral grande o suficiente para ter tido condições de vencer Bolsonaro. Bolsonaro se tornou um líder popular muito forte e o fato de que ele estava no governo dava a ele condições de fogo que ele estava disposto a utilizar, mesmo que contra a lei, contra a ética,
que impossibilitava para qualquer outro candidato ter chance de chegar à eleição. O problema é que a força do Lula não bastava contra o Bolsonaro. Não bastava a base popular que o Lula tem. Não bastava a força política que o Lula tem. Ele precisou de alguns outros caquinhos. E eu estou falando de grupos políticos em muito menor proporção, tá? Mas ele precisou desses grupos. E ainda assim ele ganhou por uma margem que é a menor margem que um candidato à presidência teve para vencer uma eleição no Brasil democrático. Eu acho que ele precisa ir além deste conjunto de pessoas que votaram nele. Eu acho que ele precisa conquistar pessoas que votaram em Jair Bolsonaro. Entendeu? Porque nem todo mundo é fascista lá naquele meio. Então isso quer dizer que ele precisa fazer um governo mais representativo. Um governo que amplie sua capacidade de representação. Um governo que agrade a um conjunto maior de pessoas. E isso se faz compartilhando a decisão a respeito de políticas públicas com outros grupos. Então não é mimimi, não é ai, tô triste. A mim parece que é boa política ampliar. É só isso. Uma última aqui, da Mega Santos. O presidente eleito Lula e seu partido PT acreditam que governam com o povo se esquecendo do principal, que o sistema político do Brasil sempre foi verticalizado. A direita nunca saiu do poder, pois sempre foi a maioria dentro do Senado e na Câmara dos Deputados Federais, sendo a mesma realidade por todo o Brasil em governos de estados e prefeituras. Os vice-presidentes dos governos do PT sempre foram de direita. Não se pode esperar consciência de classe em uma população que não tem consciência de nada. Mega, eu tenho uma visão muito mais otimista da população brasileira. Não são apenas os governos Lula que sempre tiveram, e depois a Dilma, né? Os governos petistas que sempre tiveram vices de direita. O Marco Maciel estava muito à direita do Fernando Henrique Cardoso. Então isso é uma característica da maneira como se organizou a nova república, partidos progressistas, porque sim, o PSDB era, hoje o PSDB não é nada, mas o PSDB era um partido progressista que buscava mudanças e transformações na sociedade. Partidos progressistas buscavam vices de direita, vices conservadores, porque essa era a maneira de você conseguir se eleger e começar a estruturar uma base no Congresso Nacional. O problema aqui é que a lógica de você fazer essa base no Congresso Nacional com gente de direita, já que a composição do Congresso tende a ser muito mais conservadora, a lógica passa por você ter deputados e senadores que votem nos seus projetos. E isso mudou. Agora você tem, principalmente na Câmara dos Deputados, da maneira como o Arthur Lira a organizou, você tem uma estrutura em que o Arthur Lira simplesmente banca e te entrega uma quantidade abissal de votos em troca de projetos dele que não são necessariamente de direita, são projetos que são feitos para garantir a eleição de um centrão ainda maior no próximo mandato, para garantir a reeleição dos atuais deputados e, de repente, aumentar esse conjunto. Esse jogo com o centrão ficou muito mais complicado depois de Orçamento Secreto, depois de Severino Cavalcante, depois de Eduardo Cunha e principalmente de Arthur Lira. Ficou muito mais complicado e muito mais difícil. A questão é que, no fim das contas, o Lula tem duas escolhas como presidente da República. Negociar com o centrão do Arthur Lira é inevitável, ele terá de negociar. Mas ele pode tomar a decisão de fazer um governo menos representativo e conseguir todas as aprovações na base da pura negociação com o centrão, aí a gente sabe que critérios são esses. Ou ele pode tentar construir uma base na sociedade civil mais ampla. A sociedade civil, não incluindo apenas grupos progressistas, mas outros grupos patronais, think tanks liberais são muitos,
E não só, conservadores também, tá? Democráticos. O fim das contas, e é isso que eu estou tentando defender o tempo todo, é que a mim parece que o Lula precisa fazer um governo no qual uma quantidade muito grande da sociedade se veja representado. Quer dizer, é mais amplo do que você ter apenas um compartilhamento de poder no Congresso, sabe? Porque eu acho que, pela primeira vez, esse apoio na sociedade ampla se tornou muito importante para enfrentar possíveis ataques à democracia brasileira. Enfim, gente, a gente vai passar os próximos 4 anos conversando sobre isso.